Olá, hoje nós vamos comentar sobre impostos, carga tributária, né? A carga tributária das empresas, regimes tributários. Vamos comentar um pouquinho sobre esses aspectos. Nós sabemos que pagar imposto, além de ser uma tarefa que exige um sacrifício financeiro relevante, né? Nós temos uma carga tributária alta no Brasil. Também tem um outro fator que é pagar imposto. No Brasil, além de ser caro, é extremamente difícil, é custosa essa atividade, né? Então, sem mais delongas, nós temos três regimes tributários principais para a pessoa jurídica, né? Nós temos o Simples Nacional, nós temos o lucro presumido e nós temos o regime do lucro real. Tem também o regime do lucro arbitrado, que é uma situação especial que nós não vamos comentar hoje. E tem o sistema do microempreendedor individual, ou o CIMEI, que é uma subdivisão do Simples, né? Então, pois bem, o que a empresa tem que levar em conta, o empresário tem que levar em conta, se você já é empresário, se você quer empreender, como é que você precisa tomar essas decisões? O primeiro passo é conhecer os regimes. Naturalmente, o empresário, o empreendedor, ele não precisa conhecer, não precisa ser um expert em tributação, mas é importante que ele tenha noção do que está acontecendo, de como é que ele paga os impostos, como que funciona a tributação, quais operações que incidem, quais não incidem. É interessante que ele tenha uma noção disso para poder gerir melhor o negócio. Nós temos uma carga tributária estipulada no Brasil e aceita de mais de 30%, 33%, alguns estudos dizem 34%, 35%, né? Então, quer dizer, é um percentual bem significativo. Vale a pena conhecer um pouquinho, porque é muito dinheiro da atividade produtiva que vai para a tributação. Entre o simples, o lucro real e o lucro presumido, o que o empresário tem que levar em conta na hora de definir qual o regime mais adequado? Primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é o seguinte: isso, o empresário, é uma decisão que ele não deve tomar sozinho, certo? A não ser que ele seja realmente conhecedor, seja um expert em tributação, em legislação tributária. Do contrário, a recomendação é sempre trocar uma ideia, conversar, sentar com calma, com paciência e analisar a situação com o seu contador, que é a pessoa mais indicada para fazer essa análise, essa previsão e a escolha do regime, tá? Essa é a recomendação que eu realmente acredito muito que ela é válida, porque é o profissional que tem condições de te ajudar a fazer a melhor escolha, né? Não que eu seja contador e esteja recomendando isso para mim, mas para qualquer empresário, independentemente de quem seja o seu contador, converse com ele, troque uma ideia a respeito do regime da sua empresa, porque é um profissional capacitado que vai te dar o suporte que você precisa e vai te ajudar a entender por que você deve optar por um ou outro regime, ok? Pois bem, feito isso, o que deve ser levado em conta? Deve ser levado em conta o porte da empresa, ou seja, o tamanho, o faturamento da empresa. Nós temos aí o Simples, ele permite enquadramento somente de microempresas e empresas de pequeno porte. E essa definição é dada por faturamento, de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006, que diz que microempresa que fature até 360 mil por ano, certo? E empresa de pequeno porte, aquela que fatura até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Pois bem, lembrando que para efeito de enquadramento estadual, para pagar o ICMS dentro do Simples, isso volta para 3 milhões e 600, tá? 4 milhões e 800 é para os tributos federais. Então, o primeiro ponto é o porte, né? Qual o faturamento da empresa, qual o tamanho dela. Outro ponto importante que tem que ser levado em conta é o ramo de atividade. Qual é a atuação, qual o segmento que a empresa atua. Outros fatores que ainda tem que ser levado em conta, os próprios resultados. Se a empresa vem tendo lucros altos, se ela vem tendo lucros baixos, às vezes ela não vem tendo lucro, isso precisa ser levado em conta pelo seguinte: se você for optar, por exemplo, pelo lucro real, você vai pagar imposto pelo lucro contabilmente apurado com os devidos ajustes da legislação tributária. Então o resultado interfere sim. Se a empresa já tem um histórico, é importante analisar esse histórico dela. Outro aspecto que deve ser analisado é o custo de conformidade. O que é isso? O custo de conformidade é quanto vai custar para a empresa se manter
dentro da legislação tributária, cumprindo a legislação tributária, tá? O custo de conformidade no Brasil é altíssimo e no simples ele é um pouco menor, no lucro presumido ele sobe um pouco e no lucro real ele tem um aumento considerável. Então o custo de conformidade ele vai ter um impacto nessa mudança, quer dizer, às vezes você vai pagar um pouco menos de tributos, mas você vai ter um gasto administrativo maior para se manter nesse ou naquele regime. Isso precisa ser levado em conta na hora de fazer a escolha. Outra questão é o nível de organização da empresa, tá? Quando se pensa no simples, a gente pensa que é um regime simples, como o nome sugere. Na verdade, o simples, de simples só tem a sigla, porque nem o nome dá realmente isso, é só a sigla que é simples. É um regime que tem diversas observações a serem seguidas, vários senão, talvez, então tudo isso precisa ser levado em conta. Então não é muito simples, mas ele tem um custo de conformidade um pouco menor do que as empresas que vão, por exemplo, para o lucro presumido e bem menor do que aquelas que vão para o lucro real. O lucro real realmente ele exige muito mais organização da empresa. Além disso, tem um outro fator que precisa ser levado em conta, que é o seguinte: o Simples Nacional ele faz com que a empresa entregue menos obrigações acessórias para o fisco, certo? Consequentemente, ele tem menos exposição a autuações fiscais em decorrência do cumprimento de obrigações acessórias, tá? Em decorrência de cumprimento de obrigações acessórias. Isso significa que quando você deixa o Simples, você opta por ficar fora do Simples, principalmente se você vai para o lucro real, a sua empresa precisa ser bem organizada, você precisa ter condições, e nós falamos de condições humanas, tem que ter pessoas prontas para fazer isso, tem que ter software para fazer a empresa ficar dentro da lei, cumprir a legislação como deve ser cumprida, e a empresa precisa se comprometer a fazer isso, tá? Empresa que não consegue se organizar, e as pequenas empresas e até grandes empresas acontece muito, né? Como a gente comentou, o custo de organização de conformidade do Brasil é muito alto. Se a sua empresa tem dificuldades de se organizar, talvez não seja recomendável ir para o lucro real, tá? É importante o empresário, o empreendedor entender isso, ter essa consciência de que o nível de organização que ele precisa para ficar no lucro real é um nível de organização que lhe dê segurança, certo? Porque ele vai estar mais sujeito à fiscalização à medida que ele vai entregar muito mais obrigações acessórias, vai estar muito mais exposto em termos de operações e de acontecimentos dentro da sua empresa. Então é interessante levar isso em conta, tá? Nós não estamos dizendo para a empresa ter medo de ir para o lucro real, muito pelo contrário, a gente até quando isso é mais viável economicamente, sempre se estimula isso, sempre deve buscar a economia tributária, né? Porém, é preciso que a empresa tenha um plano de segurança legal, ou seja, não dá para ir para o lucro real sem um mínimo de organização, sem um software que lhe dê suporte, sem pessoas que tenham condições de fazer isso funcionar adequadamente, tá? Então, levar esses aspectos em conta, recapitulando: o porte, ramo de atividade, né, os resultados que a empresa vem tendo, o custo de conformidade e o nível de organização da empresa. Existem outros fatores, mas esses já dá para fazer uma análise bem consistente a respeito de qual é o melhor sistema. O outro ponto fundamental é o seguinte: cada caso merece uma análise específica. Existem ramos que compensam ir para o lucro real, tem outros ramos que é melhor ficar no simples, é melhor ficar no presumido. Então, assim, não existe uma receita de bolo pronta. E às vezes, mesmo em empresas do mesmo ramo, é possível que algumas diferenças no modo de operação pode tornar um ou outro regime mais interessante. Então é sempre bom conversar com os profissionais da área, pessoas que entendam, que analisem, e antes de tomar a decisão. E quando tomar a decisão, que seja uma decisão madura e que venha a propiciar os melhores resultados para a empresa. Ok? Nós vamos futuramente comentar um pouco mais sobre os regimes tributários, algumas peculiaridades de cada um. Não nesse vídeo, porque senão nós teríamos um vídeo muito extenso, mas nós vamos comentar futuramente de cada um dos regimes algumas particularidades.
ok? Fica aí essa semana com essa questão mais técnica, mais importante para a sua empresa. Até mais.